Olá, amigos. Que a paz, o amor, as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre nós. Estamos aqui para mais uma explanação evangélica da nossa querida Seara Bendita. Nós vamos hoje conversar sobre livre-arbítrio. Vamos usar uma passagem que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, onde Paulo escreve: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Usaremos essa passagem para tentar explicar a importância e o significado do livre-arbítrio no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento espiritual. É bastante comum, trabalhando na área de atendimento fraterno da nossa Seara Bendita, recebermos irmãos que para ali se dirigem pela primeira vez. E como muitos de nós, percebemos que são para ali levados, impulsionados pela dor, por alguma situação de dor que estão atravessando nas suas vidas nesse momento. Muito comum, durante essa primeira conversa, recebermos perguntas do seguinte tipo: por que eu estou sofrendo? Por que Deus me faz sofrer? Por que Deus permite que eu sofra? Parece realmente uma contradição, particularmente quando começamos a estudar e encontramos na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, a afirmação de que Deus é amor. Como pode um pai que ama os seus filhos permitir que eles sofram, que eles passem por situações de aflição durante as suas existências? É claro que à medida que nós estudamos, que à medida que ampliamos o nosso entendimento dessa nossa relação com Deus, percebemos que não existe contradição. Como qualquer semente, fomos criados por Deus com todos os recursos necessários para nos tornarmos uma árvore frondosa. No nosso caso, para nos tornarmos anjos. Tudo o que precisamos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual está à nossa disposição. Acontece que, diferentemente das outras criações divinas, como os animais, os vegetais, que são impulsionados pelas forças da natureza, pelos seus instintos durante as suas existências, durante o seu desenvolvimento, nós fomos criados com a capacidade de tomarmos decisões. Nós fomos criados com a dádiva do livre-arbítrio. Com o crescimento, nós vamos perceber que o livre-arbítrio é um elemento primordial no desenvolvimento, no progresso da nossa consciência. O nosso progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da nossa faculdade de saber separar, saber discernir o bem do mal. Para a aquisição desse senso moral, para crescer nesse entendimento, na compreensão, é imprescindível a prática da liberdade de opção. Quanto mais o nosso espírito cresce, quanto mais ele desenvolve o seu intelecto e mais exerce a sua vontade, mais liberdade ele tem. O leque de opções aumenta, mas ele logo percebe que não é somente a liberdade que ganha essa expressão nas nossas existências. Com o aumento do conhecimento, esse nosso lento evoluir, nós nos tornamos mais responsáveis pelo que fazemos. Assim como nos animais, quando o instinto predomina, a responsabilidade é ínfima, é pequena. Vamos lembrar do tempo em que éramos crianças. Os nossos pais sabiam, né? Que naquele momento em que fazíamos uma arte, nós ainda não tínhamos consciência, não tínhamos o devido entendimento das consequências daquela nossa ação. Então, eles procuravam nos orientar. Porém,
quando a vontade e a consciência passam a reger o nosso destino, quando nós atingimos a nossa adolescência, a nossa vida adulta, né? Torna-se inarredável o uso da responsabilidade. Nós percebemos que somos completamente livres. Deus nos dá total liberdade nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Porém, também passamos a ter a compreensão de que passamos a ser responsáveis e temos que responder por tudo o que fazemos e por tudo o que pensamos. É aí que nós retornamos para o versículo. Nós percebemos que, apesar de termos toda a possibilidade, que tudo nos é permitido, nós logo começamos a ter consciência de que nem tudo nos convém. A consciência, passamos a ter a consciência de que muitas das situações em que estamos vivendo nesse instante são consequência de decisões que tomamos em algum momento das nossas vidas. Pode ter sido na vida presente, na vida atual, ou em vidas anteriores, nas quais nós ainda não temos a total capacidade de entendimento. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que o nosso desenvolvimento moral e espiritual passará por decisões equivocadas, que o erro fará parte desse processo de aprendizagem. E o que acontece quando eu tomo decisões e elas não são as decisões corretas para aquela situação em que eu estou vivendo? É aí que nós devemos nos voltar para os ensinamentos do Mestre Jesus. Um deles está lá no capítulo 8, no Evangelho de João, nos versículos de 1 a 11, quando ele, caminhando pela rua, encontra uma multidão e perguntando do que se trata, dizem que no meio daquela multidão está uma mulher que cometeu um crime. Perguntando qual é o crime, ele é informado de que é o crime de adultério, que esse crime naquela época era passível sim do apedrejamento até a morte. Jesus se dirige à multidão e diz: atire a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que não tem pecado. Abaixa-se e começa a desenhar no chão. Quando ele levanta a cabeça, ele percebe que todas as pessoas que estavam ali se retiraram. E ele pergunta para a mulher: onde eles estão? Ela responde: foram embora, Senhor. Nenhum te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus diz: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Percebam que Jesus sabe que errar faz parte do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, que nós devemos aprender com os nossos erros. Daí que nós devemos continuar, seguir adiante e tentar tirar dessa situação todo o aprendizado necessário. Muitos dos nossos amigos ali no atendimento fraterno também nos perguntam: mas puxa vida, quer dizer que esse sofrimento significa que eu fui responsável por muito sofrimento em algum momento numa das minhas existências? E que para reparar e para resgatar esse sofrimento que eu causei, eu também preciso sofrer? É claro que não. Jesus também, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, nos mostrou que nós podemos resgatar essas falhas, essas decisões equivocadas de outras maneiras. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, nós vamos encontrar Pedro dizendo: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus amigos, é assim possível fazermos o resgate de decisões equivocadas através da prática do amor. Não tenhamos medo de seguir adiante, não tenhamos medo de tomar decisões.
mesmo quando não sabemos ainda, não temos todo o conhecimento, né, das consequências. Vamos ter fé em Deus, vamos usar os nossos talentos que foram colocados à nossa disposição. Vamos lembrar que Deus nos criou em espírito e que nós precisamos dessas diversas existências, quantas forem necessárias, para o despertamento de toda a nossa potencialidade. Deus criou todos os processos de crescimento para a nossa alma, porém deixou para elas, para cada uma delas, uma cota de esforços que somente cada um de nós pode fazer para o nosso próprio bem. Na dúvida, no momento de tomar uma determinada decisão, vamos lembrar sempre do grande mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Muito obrigado.